Ascensão Divina. Achei esse mauá por acaso, nas minhas buscas loucas. Espero que gostem. Já deixa o like e se inscreva no canal. Estamos perto dos 2.500 inscritos. Agradeço de coração o apoio de todos. Diz aí, o que está achando dos vídeos e das sagas? Também fala aí, qual mauá ou mangá você quer ver aqui? Bom, isso é tudo. Vamos pro vídeo. A história começa com um garoto sendo isekai descalço. Bom, você deve estar se perguntando como ele acabou assim, certo? Então vamos voltar alguns minutos. O nome dele é Lin, mas não o que você provavelmente está pensando. Talvez o Lin que invoca um exército de esqueletos seja de outra história completamente diferente. Vamos apenas chamá-lo de Escanor por enquanto. Enfim, nosso garoto Escanor, neste momento, é apenas mais um dos inúmeros otakus desempregados recém-formados na faculdade. Relacionável, não? Como qualquer outro dia, ele estava navegando na internet, até que uma sequência de pop-ups começou a surgir na tela, parecidos com aqueles que aparecem quando você visita sites não muito recomendados. Esses pop-ups faziam perguntas estranhas, como se ele estava cansado da vida e se queria experimentar algo mais emocionante. Sem pensar duas vezes, ele fechou as janelas. Ei, o cara é otaku. Só porque ele é desempregado, solitário, sem dinheiro e virgem, não quer dizer que não aproveite a vida dele. Mas, claramente, os deuses do Isekai não aceitam um não como resposta. Logo depois, o computador travou e, no segundo seguinte, a tela explodiu, sugando Escanor para dentro. Parece que hoje não precisaram de um caminhão para o transporte dimensional. Escanor sentiu como se estivesse flutuando no ar quando uma voz ecoou em sua mente, chamando de mestre e parabenizando por ter feito a escolha certa. Essa voz prometeu servi-lo como um sistema da ascensão divina. Lágrimas se formaram nos olhos de Escanor enquanto ele tentava arrancar aquele pop-up à força, protestando que não tinha concordado com nada. Mas, por mais que gritasse, só ouvia o eco da própria voz. No momento seguinte, nos encontramos no ano 2696, na Academia Starshine, enquanto informações estranhas eram despejadas na mente de Escanor. Pelo visto, ele havia sido transportado para outro mundo. Descobriu que, no ano 2666, uma inesperada invasão alienígena pegou a Terra de surpresa, causando destruição em massa. Após centenas de anos de guerra, todos os países se uniram em uma federação e finalmente exterminaram as criaturas alienígenas usando poderosas armas nucleares. Porém, o vírus deixado por eles se espalhou pelo planeta, forçando sobreviventes a passarem por um processo de evolução. Assim surgiu a nova geração de artistas marciais. Enquanto Escanor ainda tentava entender o que estava acontecendo, a porta foi violentamente arrombada. Quem entrou foi Dalton, um sujeito alto, musculoso, colega de quarto de Escanor e um artista marcial iniciante. Ao ver Escanor deitado na cama, Dalton logo percebeu porque a comida que ele mandara Escanor entregar não havia chegado. Pelo visto, nosso protagonista já sofria bullying há muito tempo. Dalton agarrou Escanor pela gola e o levantou, percebendo que ele não tinha talento algum para se tornar um artista marcial. No instante seguinte, arremessou-o contra a parede com tanta força que abriu uma rachadura no concreto. Dois outros rapazes entraram no quarto, mas, ao verem a cena, apenas riram. Até os superiores da academia ignoravam aquele tipo de situação. Dalton então pisou na mão de Escanor para garantir que ele estivesse bem consciente. Ele sentia dor, mas não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Escanor abriu os olhos lentamente e viu o homem sorrindo com desprezo. Tossiu duas vezes e tentou se levantar, mesmo com uma dor lancinante que parecia quebrar seus ossos. Dalton interpretou aquilo como provocação e desferiu um chute no estômago dele, jogando-o contra a parede mais uma vez. Escanor não entendia. Em mangás e animes, os protagonistas que são transportados para outro mundo geralmente têm sorte. Então, por que ele estava tão ferrado? De repente, memórias estranhas, mas familiares, inundaram sua mente. Ele lembrava de ser humilhado por falta de talento e de ouvir o próprio diretor dizer que ele estava desperdiçando recursos. Lixo inútil, vá morrer. Essas foram as palavras que gravaram o desespero no antigo dono daquele corpo. Mas, agora, Escanor estava no comando e não pretendia aceitar mais humilhações. Ele lançou um olhar desafiador ao grupo. Percebendo isso, Dalton desferiu mais um soco em seu abdômen. Cada vez que Escanor tentava se levantar, Dalton o atacava novamente, usando até o joelho e socos no rosto. Escanor cuspiu sangue no rosto de Dalton, ainda desafiador. O grandalhão limpou o rosto, vendo sangue, e sua expressão se tornou gelada. Escanor, ainda zonzo, pensou: eu não tinha um sistema? Onde ele está? Foi então que a voz retornou, dizendo que sua barra de raiva havia atingido 100%. Uma tela de status apareceu diante dele. Ele estava apenas no nível 1, com atributos pouco acima de 30, enquanto a média das pessoas era 38. Não só ele não era um artista marcial, como também seu corpo era fraco. Mas havia algo especial.
Ele tinha a habilidade Olho de Análise, e a barra de raiva estava totalmente carregada. O sistema perguntou se ele queria liberar o golpe carregado. Surpreso, Escanor gritou: "Ativa!" No mesmo instante, seu punho e o de Dalton se chocaram no ar. Dalton mal teve tempo de reagir antes de sentir. Seus ossos se despedaçaram, e no segundo seguinte, ele foi lançado para longe com um estrondo ensurdecedor. Dalton foi arremessado contra a parede, seus olhos reviraram e ele perdeu a consciência. Os dois rapazes que assistiam tudo ficaram boquiabertos, correram até Dalton e, em seguida, se viraram para Escanor, tremendo nas pernas. Escanor soltou um rugido furioso em direção a eles, e os dois rapidamente ergueram Dalton e fugiram. Apoiando-se na parede, Escanor sentia uma dor ardente percorrendo todo o corpo. O golpe carregado também havia cobrado seu preço, deixando seu braço sangrando profusamente. Mal conseguia ficar de pé e, por fim, desabou no chão. O sistema então informou que, ao derrotar seu oponente com um golpe carregado, ele havia ganho um sorteio da fortuna. Uma súbita onda de energia o despertou, e ele rapidamente confirmou a opção. Uma grande roleta surgiu diante dele, exibindo várias recompensas, incluindo um prêmio dourado e reluzente no centro. A roleta girou rapidamente no início, depois foi diminuindo até parar em 10.000 moedas da Federação. Não era o prêmio máximo, mas era exatamente o que Escanor precisava no momento. Ele seguiu lentamente para a enfermaria da escola. Lá, uma mulher de óculos e jaleco branco pareceu reconhecê-lo de imediato, o que o deixou confuso, pois tinha certeza de que nunca tinha visto antes. A mulher soltou uma risada suave ao se aproximar. "Quem não conhece o pequeno Escanor, o pior aluno da academia?" provocou ela. Escanor corou, sem entender por que respondeu, gaguejando, que ele não era pequeno. O olhar da mulher deslizou lentamente para baixo, e ela arqueou um sorriso malicioso. "É mesmo? Vamos ver isso logo." "E que enfermeira, hein? Eu ficaria doente todos os dias só para olhar para essa beldade." Então, ela disse que ele deveria se despir e deitar para um exame completo. Como o jovem era tímido e inexperiente, agarrou-se às calças com força. Quando a situação parecia que ia ficar para maiores de 18, a mulher lambeu os lábios e piscou para ele de forma provocante. "Tô brincando. Não precisa tirar tudo, mas eu não me importaria se tirasse." Isso apenas fez nosso garoto ficar ainda mais vermelho. De qualquer forma, já na câmara de recuperação, Escanor optou pelo tratamento de 9.800 moedas da Federação. Ao olhar para as diversas cicatrizes pelo corpo, percebeu que o antigo dono desse corpo havia sofrido muito mais do que ele imaginava. Inspirando fundo, ele fechou os punhos e prometeu que isso nunca mais aconteceria. Logo sentiu o fluido de recuperação envolver todo o seu corpo. O processo durou várias horas e ele acabou pegando no sono. Horas depois, na turma 29, o professor informava aos alunos que havia apenas 20 vagas disponíveis para o treino de combate na zona. A 20, algo que qualquer artista marcial iniciante poderia disputar. Quando perguntou por Dalton, ficou sabendo que ele estava passando por cirurgia. O professor ficou atônito quando os amigos de Dalton explicaram que Escanor havia quebrado todas as costelas e braços dele. De repente, um aluno começou a rir alto, e logo a sala inteira acompanhou, achando aquilo impossível. O rapaz insistiu que não estava mentindo, mas o professor apenas massageou a testa e suspirou. Nesse momento, Escanor entrou na sala e perguntou se poderia ocupar a vaga para a zona A20. Todos se viraram para olhá-lo. O professor, percebendo algo diferente nele, advertiu que a zona A20 era extremamente perigosa e não recomendava que Escanor fosse, já que ele nem sequer era um artista marcial iniciante. Foi então que um aluno começou a zombar dele. Escanor não se irritou, apenas sorriu e apontou para o rapaz, perguntando ao professor: "Se eu derrotar ele, poderei ir?" O garoto de cabelo curto, que o provocava, ficou surpreso por um instante, mas logo estreitou os olhos, bateu com força na mesa e aceitou o desafio. Escanor ativou o olho de análise, e os dados do oponente apareceram. Artista marcial iniciante. Força, 52. Vitalidade, 41. Velocidade, 37. Poder de combate, 443. Comparando rapidamente, percebeu que esse cara era um pouco mais fraco que Dalton. Eles combinaram de se encontrar no campo de treino depois da aula. Logo, a turma inteira se reuniu no local. A maioria achava que Escanor tinha enlouquecido. Apenas um estudante gordinho acompanhava Escanor, o único que nunca o desprezara. Escanor acenou para tranquilizá-lo. O desafiante era Jasper, alguém que já havia intimidado Escanor diversas vezes. Agora era a oportunidade perfeita para se vingar. Assim que subiram no palco, Jasper atacou primeiro. Escanor bloqueou com as duas mãos, mas sentiu uma dor aguda percorrer seus braços. No entanto, o golpe de Jasper fez sua barra de raiva subir instantaneamente para 20 pontos. Escanor continuou se esquivando
esquivando e se defendendo, enquanto Jasper ficava cada vez mais irritado. Alguns alunos começaram a rir e a chamá-lo de um covarde. Foi assim que começaram a chamar Escanor. Mas ele não ligou, pois sabia que sua barra de raiva já tinha chegado a 70%. O professor permaneceu em silêncio, embora estivesse visivelmente surpreso. Ele sabia que Escanor era excelente nos estudos e na teoria, mas simplesmente não tinha talento para as artes marciais, tornando-se um alvo constante de bullying, dentro e fora da academia. Porém, talvez aquela fosse a primeira vez que ele via tanta determinação nos olhos do rapaz. Escanor desviou de mais um soco, e dessa vez sua barra de raiva chegou ao máximo. A voz do sistema perguntou se ele queria liberar um golpe carregado. Sem hesitar, Escanor confirmou. Jasper, agora furioso, avançou com um soco potente. Escanor respondeu com um golpe igualmente poderoso. No instante em que os punhos se chocaram, uma rajada de vento se espalhou pelo local. O que veio a seguir foi um grito de dor. Jasper foi lançado longe, caindo com violência fora do palco. Todos se levantaram, chocados, apenas para ver Jasper tossindo repetidamente, sangue escorrendo do nariz e da boca a cada respiração. Ele gritava: impossível, impossível, Escanor é só um inútil. Seu braço pendia de forma normal, claramente deslocado e quebrado. Do alto do palco, Escanor olhou para Jasper e perguntou: se você foi derrotado por um inútil, então o que isso faz de você? O professor foi o primeiro a reagir, mandando alguns alunos levarem Jasper para tratamento imediato. Em seguida, soltou uma gargalhada e começou a aplaudir. Você realmente nos surpreendeu, Escanor. O rapaz apenas sorriu. Aquilo era apenas o primeiro passo. Zona A20 ficava ao norte da cidade, uma área contaminada por radiação nuclear e infestada por vírus, cercada por zumbis e feras mutantes. Apesar do perigo, também oferecia oportunidades. Os corpos dessas criaturas eram valiosos, e os cristais encontrados em seus cérebros ajudavam artistas marciais a avançarem no cultivo. O professor reuniu a turma, explicando que, com todo o treinamento, equipamentos de combate e armas fornecidas pela academia, eles estavam preparados para lidar com zumbis e feras de baixo nível. Mas antes, precisariam vencer o próprio medo. Afinal, todo ano havia estudantes que congelavam ao ver um zumbi e acabavam virando jantar. Ele reforçou que apenas em combate real poderiam testar suas habilidades e ficarem mais fortes. O amigo gordinho perguntou, nervoso, se Escanor estava com medo. Ele apenas balançou a cabeça. Por que estaria? Esses zumbis e feras não passam de experiência para mim. Os alunos formaram grupos de 4 e partiram. O professor alertou para não avançarem demais, pois criaturas mais fortes viviam nas zonas mais profundas. Depois de um tempo, ao se aproximarem do local, um dos membros do grupo zombou de Escanor, dizendo para ele não atrapalhar. O amigo gordinho retrucou com desprezo, mas a discussão foi interrompida quando Escanor, atento aos arredores, percebeu algo se aproximando. De um prédio coberto de vinhas, uma figura surgiu na neblina. A equipe se preparou e um monstro grotesco avançou. Escanor ativou o olho de análise. Zumbi de nível 1, lento, dentes afiados, portador de vírus. Poder de combate 380. Suas lutas anteriores tinham elevado seu poder de combate para 291, mas ele ainda estava abaixo do inimigo. Enquanto os outros hesitavam, congelados pelo medo, Escanor viu sua chance de ganhar experiência. Brandindo sua lâmina afiada, avançou direto contra o zumbi, cortando no ombro e o partindo ao meio. Isso foi até mais fácil do que eu esperava, murmurou. Ganhou 200 pontos de experiência e subiu de nível, recebendo 2 pontos de atributo que colocou imediatamente em força. Nesse momento, vários outros zumbis surgiram de um ponto mais alto. O gordinho o alertou, e Escanor se virou a tempo de ver o outro membro da equipe avançando com cortes potentes, derrubando os inimigos rapidamente. O mesmo rapaz correu até eles, elogiando a si mesmo e zombando de Escanor e do gordinho por não terem agido mais rápido, esquecendo convenientemente que, segundos antes, também havia congelado de medo. Escanor o ignorou, apenas lamentando ter perdido a experiência daqueles inimigos. A cidade agora estava tomada por vinhas e árvores, ocultando completamente sua antiga paisagem urbana. Enquanto o grupo se maravilhava com o fato de aquilo já ter sido um local humano, uma nova figura surgiu à distância. Um dos rapazes presumiu que fosse apenas mais um zumbi de nível 1 e quis se exibir, mas Escanor, cauteloso, ativou o olho de análise. Líder zumbi de nível 1, rápido, garras e dentes afiados, capaz de invocar zumbis de nível 1. Poder de combate 580. O gordinho, não querendo que o outro levasse todo o crédito, deu um passo à frente, mas Escanor o segurou. Ainda assim, o rapaz manteve a confiança, mesmo com o zumbi sendo claramente maior que os anteriores. No segundo seguinte, o líder zumbi avançou com velocidade incrível. Antes que o garoto pudesse reagir, foi atingido por um poderoso ataque, sendo lançado para longe. Ao bater no chão, o líder zumbi abriu sua boca imensa e começou a morder o rapaz. Wirtz, o outro integrante da equipe, interveio rapidamente, chutando o líder zumbi para longe antes de saltar para finalizá-lo. Escanor gritou com urgência para Wirtz, dizendo que precisava matá-lo com um único golpe. Caso contrário, o líder chamaria mais zumbis. Mas Wirtz, orgulhoso demais para ouvir, subestimou a criatura. Ele balançou a espada, mas o ataque
ataque foi esquivado, cortando apenas o braço do monstro. O líder zumbi soltou um uivo ensurdecedor que ecoou pela floresta. Wirtz recuou apavorado e, em poucos instantes, incontáveis zumbis emergiram do chão, cercando o grupo. O pânico tomou conta dele. Seu rosto empalideceu enquanto gritava pela mãe, dizendo que não queria morrer ali. Sem perder tempo, correu na direção com menos zumbis. O outro rapaz quase se urinou de medo e saiu correndo atrás. Shub implorou para Escanor fugir também, mas ele, após um breve silêncio, balançou a cabeça e disse para o amigo ir sozinho. Sacando a espada, ele sabia que, se fosse com tudo, poderia ganhar alguns níveis. Shub tentou puxá-lo, mas não conseguiu. Escanor já avançava, cortando zumbis sem parar. Cada vez que um caía sob sua lâmina, Shub observava, intrigado com o quanto ele parecia diferente. Será que esse ainda é o mesmo Escanor que eu conheço? Pensou. De qualquer forma, vendo lutar com tanta ferocidade, Shub ergueu a própria arma e gritou: "Dane-se, não vou deixar um irmão para trás." Os dois ficaram costas com costas, derrubando a horda que avançava como uma onda gigante. De repente, o líder zumbi saltou sobre Escanor, derrubando e prendendo no chão. Shub entrou em pânico ao ver a boca imensa prestes a morder seu amigo. Com toda a força, Escanor acertou um chute na cabeça do líder. Nesse instante, percebeu que havia atingido nível 5 e acumulado 12 pontos de potencial. Sem hesitar, colocou todos em força, elevando seu poder para 50. Uma onda de energia percorreu seu corpo. Segurando a cabeça do monstro com ambas as mãos, torceu com toda sua força e o chutou para longe. Ainda não era suficiente. Aproveitando a abertura, pegou uma lâmina caída no chão, saltou e, com um único golpe certeiro, decapitou o líder zumbi, encerrando a ameaça. A notificação do sistema informou que ele havia alcançado nível 6, ganhando mais 6 pontos de potencial e desbloqueando o sistema de trava genética. Ao conferir os status, notou que seu poder de combate havia subido para 380 e a barra de fúria estava cheia. Distribuiu os novos pontos em velocidade e vitalidade, mas estava especialmente curioso sobre a trava genética. Segundo lendas, grande parte do potencial humano permanece adormecida nos genes, aguardando para ser liberada. Aqueles que destravassem completamente a trava genética poderiam alcançar poderes divinos. Animado, Escanor clicou para ativar a primeira, mas recebeu o aviso de que precisava estar no nível 15. Resmungou, mas pensou que não seria tão difícil chegar lá, bastava continuar matando zumbis. Shub o encarou, intrigado, perguntando se ele ainda era o mesmo rapaz que conhecia, admirado por sua força e pela façanha de matar o líder zumbi. Escanor fez uma pose confiante, mas antes que pudesse responder, Shub apenas revirou os olhos. Seguiram para mais longe e encontraram uma placa: artistas marciais iniciantes proibidos além deste ponto. Sabiam que estavam diante da zona de perigo que o professor havia mencionado. Shub sugeriu voltar, mas Escanor hesitou. Precisava de mais experiência e já fazia tempo que não viam zumbis. Enquanto refletia, Shub o cutucou no ombro, nervoso. No segundo seguinte, os olhos de Escanor se arregalaram. Um imenso réptil, talvez uma piton, estava enrolado no alto das árvores. Pior ainda, o olho de análise não conseguia detectar informações sobre a criatura. A diferença de poder era grande demais. Suando frio, eles começaram a recuar lentamente. A cobra gigante avançou num bote, mas os dois conseguiram se esquivar por pouco. Escanor atraiu a atenção dela e gritou para Shub fugir. Depois de correr por alguns momentos, percebeu que talvez tivesse cometido um erro. Shub correu até perceber que Escanor havia levado a cobra para o lado oposto. Então pensou: um momento, desse lado ficam as ruínas proibidas. Escanor não sabia até onde tinha corrido, mas encontrou um local para se esconder. Não via mais a cobra, mas permaneceu em alerta, lembrando-se de que ela poderia se camuflar. Enquanto recuperava o fôlego, alguém surgiu apontando uma besta para ele e ordenando que não se mexesse. Várias pessoas com armaduras de combate o cercaram, olhando com desconfiança. Ao reconhecerem o uniforme da academia, perceberam que ele era um estudante. Escanor rapidamente explicou o que havia. Tendo se afastado demais por engano, ficou claro, pela aparência e pelo equipamento deles, que se tratava de um pequeno time de aventureiros. Ao que parecia, eles não estavam interessados em matar Escanor, mas sim de olho na arma dele. Escanor os alertou que, sem sua arma, ficaria indefeso. Um deles perdeu a paciência e decidiu matá-la ali mesmo, mas Escanor, de repente, gritou e apontou para trás do homem. Irritado, o homem olhou de relance, só para ver a piton gigante saltar sobre ele, engolindo inteiro antes que pudesse reagir. A cena foi tão grotesca que deixou o grupo em choque por alguns instantes. Rapidamente, eles perceberam que se tratava de uma besta evoluída de nível 13 e sacaram suas armas. Um homem de meia idade, claramente o capitão, disse para não entrarem em pânico, afirmando que a cobra valia milhões se conseguissem matá-la. A ganância brilhou nos olhos de todos, e eles partiram para o ataque. Escanor, escondido atrás de uma parede e observando de longe, notou que todos eram artistas marciais de nível 1. Achou insano eles enfrentarem uma besta de nível 3 só por dinheiro. Planejava apenas recuperar sua arma e fugir, mas nesse momento uma flecha acertou o ventre da piton. A cobra chicoteou o rabo, arremessando o atacante para longe e matando-o instantaneamente. Um homem careca ergueu uma espada enorme e golpeou a cobra, mas foi atingido por um jato de líquido verde expelido pela boca da besta, que derreteu seu braço e, aos poucos, seu corpo inteiro.
traseiro. O capitão gritou para todos mirarem no ventre, o único ponto fraco. Eles atacaram com desespero, caindo um a um, até que, com um estrondo, a Piton desabou no chão. O último sobrevivente explodiu em gargalhadas de vitória. Quando Escanor se abaixou para pegar sua arma e sair, o homem de meia-idade o notou. Com um sorriso sarcástico, já percebendo que Escanor havia atraído a Piton até eles, ordenou que ele esfolasse a cobra e retirasse o núcleo de cristal. Escanor riu, analisando os corpos ao redor. O capitão era o único vivo e não parecia estar em boa forma. Disse que faria o que ele mandava, mas que o núcleo e o corpo seriam dele. Ao perceber que Escanor tinha lido suas intenções, o capitão avançou, mas, cansado e confiante demais, teve seus movimentos previstos facilmente. Escanor se esquivou e cortou-lhe o braço. O homem gritou e cambaleou, tentando intimidar Escanor com o nome da família Jang. Escanor não se importou, afinal, tentaram roubar sua arma e matá-lo. Deixá-lo vivo seria burrice. Sem hesitar, golpeou fatalmente, matando. O sistema notificou. Derrotar um artista marcial de nível 1 rendeu 2.500 pontos de experiência, elevando Escanor ao nível 7 e concedendo um sorteio especial por ser seu primeiro oponente humano. Distribuiu os pontos ganhos igualmente entre resistência e velocidade. Depois, começou a dissecar a Piton e encontrou um núcleo de cristal brilhante no cérebro dela. Aquilo valeria uma boa quantia. Vasculhou as mochilas dos aventureiros e encontrou mais 2 núcleos de nível 2 e outros itens, todos já embalados. Seguindo na direção que achava ser a certa, demorou a perceber que estava perdido. Acabou diante de uma placa escrito Zona de Perigo. Estava fundo demais. Decidiu sair dali, mas um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta. O som quase fez suas pernas cederem. Ao olhar, viu não muito longe um leopardo elétrico de nível 4. Antes que pudesse reagir, uma garota surgiu caminhando em direção à fera. Usava um traje de combate completo e carregava uma longa espada. Muito jovem, mas com um olhar frio e determinado. No instante seguinte, ela golpeou, liberando uma onda de energia branca em forma de lua crescente. O leopardo ergueu um escudo elétrico para bloquear e avançou contra ela. Trocaram golpes velozes até que a garota acertou o pescoço da criatura, lançando-a vários metros para trás. Escanor ficou boquiaberto. Então era esse o poder de um artista marcial de alto nível. O leopardo estava gravemente ferido, mal conseguindo ficar de pé. A garota se aproximou para finalizá-lo, mas ele subitamente se ergueu e liberou uma esfera maciça de eletricidade. Ela tentou bloquear com a espada, mas foi pega de surpresa. A explosão resultante a lançou para fora de um penhasco. Escanor ficou atônito. Não esperava tamanha inteligência da besta. Talvez tivesse fingido estar derrotada para dar um golpe final ou fosse apenas um ato desesperado. Então, uma ideia surgiu. Se finalizasse o leopardo agora, receberia o crédito pela morte. Aproximou-se com cuidado, erguendo a espada, mas um arrepio percorreu sua espinha ao notar outro leopardo elétrico nas árvores acima. A ganância o fizera esquecer que essas criaturas caçam em pares. O segundo leopardo rugiu, convencido de que Escanor havia matado seu companheiro. Ele correu até a beira do penhasco, com a fera no encalço, tentando explicar que não era o culpado. Mas não adiantou. Levantou a espada como se fosse lutar até o fim, mas não. Virou-se e pulou. Para ele, era melhor morrer pela queda do que ser despedaçado por uma leoparda furiosa. Escanor parecia estar lutando contra a correnteza. No momento seguinte, percebeu que tinha caído em um lago. Olhando para cima, talvez os galhos e árvores na lateral do penhasco tivessem amortecido sua queda, e mergulhar no lago salvou sua vida. Foi então que ele notou alguém boiando na água atrás dele. Aproximando-se, reconheceu que era a garota que tinha sido derrubada do penhasco pelo leopardo do relâmpago. Seu rosto e roupas pareciam um pouco chamuscados, mas felizmente ela ainda respirava. Sem hesitar, Escanor a levantou, sem tempo para apreciar a textura suave de sua pele através do traje de combate, e a colocou sob uma árvore enorme. Ela era realmente muito bonita e aparentemente já era uma artista marcial de 4º nível, o que fez Escanor acreditar que devia ser uma prodígio de uma família prestigiada. De repente, ele lembrou que não tinha comido o dia todo. Virando-se, percebeu que havia muitos peixes no lago. Avançando um pouco no tempo, ele já estava assando os peixes recém-pescados em espetos. Ao lado, suas roupas molhadas estavam penduradas para secar. Mesmo sem tempero, o peixe estava mais saboroso do que ele esperava. Foi então que Escanor sentiu algo atrás dele e se virou, apenas para ver uma espada sendo apontada para si. Vendo-o apenas de cueca e sem camisa, a garota exigiu saber o que ele tinha feito com ela. Apavorado, Escanor explicou que havia salvado sua vida. Ela olhou desconfiada, depois olhou para o próprio corpo e, finalmente, relaxou. Enquanto isso, Escanor continuou comendo o peixe, brincando que ela não precisava se sentir em dívida com ele. Surpresa, a garota desviou o olhar e bufou. Escanor, no entanto, não se incomodou e até elogiou a bela voz dela, oferecendo-lhe um peixe assado. Ela hesitou, mas acabou aceitando
evitando uma mordida. Escanor então se apresentou, e quando a garota encontrou um lugar para sentar, descobrimos que seu nome era Laura. Laura perguntou o que ele queria em troca, dizendo que não gostava de dever favores. Disse para ele falar seus desejos ou eles se separariam. Caso contrário, ela insinuou que poderia ter que matá-lo. Nossa, que garota apressada, pensou Escanor. Após refletir um pouco, ele sugeriu que ela o ajudasse a se tornar tão forte quanto ela. Isso, no entanto, foi recebido com uma dura crítica. Laura disse que Escanor não tinha talento, fazendo com que ele ficasse sem graça, quase chorando. Quando o anoitecer chegou, Laura, ainda segurando sua longa espada, se encostou em uma árvore próxima para descansar. Enquanto isso, Escanor, sentado por perto com os olhos brilhando, não tinha esquecido do sorteio que ganhou por derrotar um artista marcial naquela manhã. A interface familiar de uma grande roleta apareceu mais uma vez. Escanor fez uma pose estilosa, prendeu a respiração e observou a roleta girar, rezando para o deus do RNG por uma arma. A roleta começou a desacelerar, aparentemente parando nas moedas da Federação, fazendo Escanor xingar alto. Mas, num golpe de sorte, o ponteiro se moveu levemente e parou no prêmio máximo. O sistema anunciou: "Parabéns, mestre, você ganhou o prêmio máximo, asas de 100 pássaros." Extremamente feliz, Escanor não conseguiu conter a alegria, abraçando e beijando a interface. O prêmio era um cartão de técnica criado por artistas marciais de 6º nível ou superior. Esses cartões continham a essência de uma habilidade marcial e permitiam ao usuário dominá-la completamente. Além disso, vinham em 4 níveis, sendo que os mais altos tinham maior poder. Inicialmente, Escanor ficou desapontado por ser apenas um cartão de nível bronze, o mais baixo, e, para piorar, era uma técnica de lança, uma das mais difíceis de dominar. No entanto, seu humor mudou quando notou o número 1 no cartão. Não era um cartão comum, mas sim um cartão de técnica de crescimento, ainda mais precioso que um cartão de nível diamante, pois a habilidade evoluía junto com o usuário. Seu desprezo inicial se transformou em carinho, e ele até beijou a tela novamente. Agora, tudo o que precisava era encontrar uma lança longa. Laura, acordada pelas risadinhas de Escanor, o olhou como se estivesse encarando um idiota. De repente, ela virou o olhar bruscamente para uma direção e perguntou se ele ouviu algo. Prestando atenção, Escanor também ouviu. Talvez uma equipe de aventureiros estivesse por perto. Lembrando de encontros anteriores, não poderiam assumir se eram amigos ou inimigos. O melhor seria deixar o local, mas Laura estava fraca demais para se levantar. Depois de passar o dia com ela, Escanor já tinha começado a entender seu temperamento. Ele se abaixou, pronto para carregá-la nas costas. Laura claramente relutou, mas Escanor a assustou de brincadeira para convencê-la. Enquanto a carregava, o rosto dela ficou levemente corado. Aquele grupo encontrou a fogueira já apagada e soube que havia pessoas por perto. O líder deu um sorriso sinistro e ordenou que os encontrassem e os matassem. Depois de algum tempo correndo, Escanor começou a reclamar do peso de Laura, provocando-a para emagrecer. Ela retrucou que o peso vinha da espada, não dela. Em meio à provocação, Escanor parou abruptamente. Algo se aproximava. Usando seu olho de análise, identificou a criatura à frente, uma serpente alada vermelha de 2º nível com poder de combate de 670. Apesar disso, não parecia muito perigosa. Laura então entregou sua própria espada para Escanor. Ele não hesitou e a pegou, apenas para perceber que a espada era surpreendentemente pesada, o que o deixou curioso sobre o material. Lembrou-se de como Laura a empunhava facilmente com uma mão, percebendo a diferença de força entre eles. Laura mandou ele parar de fazer perguntas e ir lutar contra a serpente. Ela explicou rapidamente as características da criatura e o instruiu a seguir suas ordens. De repente, a serpente avançou contra ele, mas Escanor tinha dificuldade em acompanhar sua velocidade, provavelmente por causa da escuridão. Laura o instruiu a atacar para a esquerda. Ele errou. Em seguida, ela mandou perfurar para baixo. Dessa vez, ele conseguiu cravar a cabeça da serpente no chão. Escanor ficou orgulhoso, mas Laura apenas revirou os olhos e disse que ele demorou demais. Irritado, Escanor descontou a raiva na serpente, mostrando o dedo do meio. No instante seguinte, com um som cortante, a cabeça da serpente se soltou e voou para o lado, atingindo o braço de Escanor. Escanor arrancou a cabeça da serpente do braço e a jogou no chão, pisoteando-a com força. Só então o sistema o notificou de que ele havia ganhado 2.500 pontos de experiência. Enquanto soprava o ferimento, percebeu que deveria prestar mais atenção aos alertas do sistema no futuro. Atrás dele, Laura não conseguiu segurar uma risada. Escanor percebeu que ela claramente sabia sobre aquilo, mas não havia o avisado. Voltando ao seu tom habitual, ela respondeu que ele nunca perguntou. No entanto, de repente, Escanor sentiu uma dor aguda no braço e logo em seguida, seu corpo inteiro começou a esquentar. Ao ver isso, Laura percebeu o grave erro que tinha cometido. Havia esquecido o que o veneno poderia causar. Escanor, sem conseguir se controlar, avançou sobre Laura. Ela tentou recuar, mas tropeçou por causa dos ferimentos. Ela cruzou os braços sobre o peito, tentando se proteger, enquanto Escanor, em seu último momento de lucidez, perguntou rapidamente como neutralizar o veneno, antes que seus lábios encontrassem os dela em um beijo frenético. Peraí, isso deu uma virada inesperada. No instante seguinte, a dor repentina da mordida de Laura em sua língua o trouxe de volta à realidade. Furiosa, ela ameaçou matá-lo se não recuasse. Escanor recuou imediatamente, pedindo desculpas e insistindo que não tinha segundas intenções. Vamos combinar
imaginar que a chance disso acontecer na vida real é quase zero, né? Logo em seguida, ele avistou um lago próximo e se jogou nele, deixando a água fria acalmar o calor intenso que queimava por dentro, ainda lembrando do que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, Laura, visivelmente irritada, sentou-se ao lado de uma grande árvore, nada feliz por ver sua pequena brincadeira sair pela culatra. Mas ela não teve tempo para descansar. Alguém a havia avistado e percebeu que estava ferida. Rapidamente, ela sentiu pessoas se aproximando, puxou a espada e começou a recuar devagar, alertando-os para irem embora ou enfrentarem a morte. 4 homens, os mesmos que a viram ser arremessada do penhasco mais cedo, se aproximaram com sorrisos debochados, cientes de que ela não estava em sua melhor forma. Laura tentou enfrentá-los, mas sua fraqueza fez tropeçar e cair. O líder ordenou que a imobilizassem. Laura, em um último recurso, usou o nome de sua família para tentar intimidá-los, mas eles hesitaram apenas por um momento. Então, uma voz firme cortou a tensão, perguntando se eles queriam morrer. Todos se viraram para ver alguém se aproximando lentamente. Enquanto isso, Escanor já havia avaliado a força deles. Exceto pelo líder, que era de segundo nível, os outros eram todos de primeiro nível. Para espanto do grupo, Escanor não apenas disse seus nomes, ou quase isso, mas também os valores exatos de poder de combate, o que o chocou. Ele não parecia usar nenhum dispositivo, e mesmo assim conseguia detalhar suas informações, algo incompreensível para eles. Com um olhar sério, Escanor deu-lhes 5 segundos para sumirem. Engolindo em seco, os 4 homens fugiram rapidamente. Testemunhando a cena, eles começaram a acreditar que Escanor era um artista marcial de alto nível protegendo Laura. Depois, ajudando-a a se levantar, Laura perguntou como ele sabia tudo aquilo. Escanor apenas sorriu e disse que era seu segredo. Em seguida, a colocou novamente nas costas e seguiu em uma direção diferente. Não muito depois, um dos homens voltou furtivamente para dar uma olhada, mas descobriu que os dois já haviam partido. Foi então que perceberam que tinham sido enganados. Se ele fosse realmente um artista marcial de alto nível, por que fugiria tão rápido? Furioso, o líder socou uma árvore enorme, preparando-se para se vingar. Enquanto isso, Escanor e Laura não seguiram para a saída, mas para dentro da zona proibida. Laura questionou o motivo. Ela sabia que quanto mais fundo fossem, mais fortes seriam as bestas que encontrariam. Mas Escanor tinha uma razão. Seus perseguidores provavelmente sabiam do estado de Laura e esperariam que eles tentassem sair da zona rapidamente, talvez já preparando uma emboscada na saída. O plano de Escanor era deixar Laura se recuperar ali por alguns dias antes de tentar sair. Laura sentiu um pouco impressionada, comentando que, embora Escanor não tivesse talento, não era tão burro quanto parecia. Ai, essa foi a terceira vez hoje, hein? Pouco depois, os dois estavam exaustos e logo caíram no sono. Na manhã seguinte, cercado por árvores enormes, Escanor acordou com os braços enroscados em um corpo macio. Ele se sobressaltou e, já esperando o pior, viu os cílios de Laura se moverem. Ela abriu os olhos de repente, sentindo a presença de uma besta evoluída nas proximidades. Escanor olhou para frente, mas não viu nada. Laura, no entanto, disse que podia sentir o cheiro. Caminhando cautelosamente, eles seguiram adiante. Após uma noite de descanso, ela conseguia andar, mas ainda precisaria de 2 dias para se recuperar totalmente. Ela devolveu a espada a Escanor, observando que as feras próximas eram, no mínimo, de segundo nível, perfeito para ele treinar suas habilidades. A primeira luta foi contra um javali dente de sabre de segundo nível, com poder de combate de 800. Laura explicou suas características e fraquezas e, sob sua orientação, Escanor o derrotou rapidamente. O tempo passou e, em 2 dias, Escanor, empunhando a longa espada de Laura e seguindo suas instruções, havia derrotado 30 feras evoluídas, subindo para o nível 9. Ele ficou impressionado com o conhecimento de Laura, tão jovem e sabia todas as características e pontos fracos de cada fera. Sob a liderança dela, chegaram a derrotar 2 feras de terceiro nível. Escanor coletou todos os núcleos de cristal e até quis dividir com Laura, mas ela não demonstrou interesse, deixando que ele ficasse com tudo. Quando Laura finalmente se recuperou, sua postura ficou ainda mais distante. Era hora de se separarem. Escanor, hesitante, perguntou quais eram seus planos. Laura parou por um instante antes de dizer que voltaria para enfrentar o Leopardo do Relâmpago. Quando ele se despediu, pronto para ir embora, veio aquele momento constrangedor. Os dois seguiram para a mesma direção. Apesar da situação engraçada, Escanor ficou surpreso que ela ainda queria enfrentar o Leopardo. Momentos depois, ela declarou que não falharia desta vez. Enquanto caminhava à frente, Laura se virou de repente e disse: "Da próxima vez que nos encontrarmos, se você ainda for mais fraco do que eu, talvez eu te mate." Escanor ficou chocado. Mas que mulher violenta é essa? Mesmo assim, Laura saltou no ar, indo embora. Escanor a chamou, perguntando de onde ela vinha. Poucos segundos depois, um som distante ecoou do santuário. Escanor balançou a cabeça lentamente, tentando entender. Rumo ao perímetro, Escanor andava cauteloso, sempre olhando ao redor. Depois de tantos dias, talvez aquele grupo já tivesse ido embora. Mas, bem quando pensava isso, uma espada enorme
enorme veio em sua direção. Ele se abaixou rapidamente, sentindo apenas um tufo de cabelo ser cortado. Em resposta, contra-atacou com um corte rápido, e então percebeu que era um dos membros do grupo de aventureiros de antes. O homem ficou surpreso ao ver Escanor sozinho, mas não pretendia deixá-lo escapar. Escanor olhou em volta, não viu mais ninguém e entendeu que precisava eliminá-lo rápido, antes que os outros chegassem. O oponente então liberou uma técnica de nível bronze. Sua espada gigante parecia se transformar na sombra de uma serpente, avançando ferozmente. Escanor bloqueou com sua arma, mas o impacto o arremessou a vários metros. Mesmo com tudo que havia aprendido, ainda estava sem a lança. A boa notícia, sua barra de raiva já estava em 90%. O adversário, vendo isso, sorriu com desprezo. Achava que Escanor era apenas um novato, sem técnicas. Mas o que ele não sabia era que, depois de enfrentar tantas feras evoluídas, Escanor estava muito mais habilidoso. Ele bloqueou o próximo ataque com precisão, o suficiente para completar a barra de raiva. O sistema perguntou se queria ativar o reforço, e Escanor confirmou sem pensar duas vezes. No segundo seguinte, ele liberou uma técnica proibida. Olha, não vou mentir, nem sei que nome dar pra isso. Destruidor de herdeiros, quebra-ovos, fim da árvore genealógica, chame como quiser. O fato é que ele mirou um chute direto, bem no ponto fraco do cara. O inimigo zombou, dizendo: é só isso? Tentou bloquear com a mão, mas, cada osso da mão quebrou. E aí veio o pior. Digamos apenas que os ovos também foram pro saco. Literalmente. A arma caiu, o homem caiu de joelhos, e Escanor não perdeu tempo. Desferiu um golpe final, eliminando. Com isso, Escanor avançou para o nível 10 e desbloqueou uma nova habilidade, Raiva Explosiva. Essa técnica aumentava drasticamente força, velocidade e resistência por 10 minutos, mas deixava o corpo exausto por 5 minutos depois. Animado, Escanor distribuiu todos os pontos de atributo em velocidade, mas a comemoração durou pouco. Ele foi cercado pelo restante do grupo. O corpo no chão deixava claro que algo tinha acontecido, e agora a raiva estava estampada nos rostos deles. 4 eram de primeiro nível, e o líder era de segundo. Situação nada boa. Sem arriscar, o líder puxou sua arma e ordenou: todos juntos, agora. Escanor ativou sua nova habilidade. A batalha foi intensa, mas, para surpresa do grupo, Escanor não caiu. O líder não acreditava no que via. A aura de Escanor parecia ainda mais forte. Antes que eles reagissem, Escanor desapareceu. O grupo se espalhou, tentando localizá-lo. Escondido atrás de uma árvore, Escanor sabia que mesmo com reforço não poderia enfrentá-los de uma vez. Precisaria eliminá-los aos poucos. Avistou um inimigo com uma lança. Alvo escolhido. Num movimento rápido, Escanor apareceu atrás dele, que nem teve tempo de reagir. Pegando a lança do adversário, guardou a espada. Outro membro viu a cena, gritou para alertar os outros e avançou. Liberou uma técnica de nível bronze, mas Escanor respondeu com sua recém-aprendida asas de 100 pássaros. Toda sua energia concentrou-se na lança, cuja ponta brilhou como uma fênix em chamas. Num único movimento, perfurou o inimigo. Os demais chegaram bem a tempo de ver a cena. Chocados, sabiam que não podiam mais segurar nada. Os três atacaram juntos, cada um usando suas técnicas. Escanor permaneceu firme, apenas defendendo, enquanto sua barra de raiva subia rapidamente. O líder percebeu que Escanor havia usado algum tipo de técnica secreta para aumentar suas habilidades, mas acreditava que não duraria muito. Engano dele. A barra de raiva encheu novamente, e Escanor lançou um ataque devastador contra o líder. A arma do líder não resistiu, quebrou em pedaços. Ele saltou para trás desesperado, mas Escanor não parou. Liberou outro asas de 100 pássaros, mas a lança não aguentou a força e se despedaçou. A oportunidade se foi, e a raiva explosiva começou a desaparecer. O corpo de Escanor enfraqueceu visivelmente. O líder, aliviado, deixou escapar um sorriso frio. Pegou uma ponta da lança caída no chão e avançou para o golpe final. Mas, antes que pudesse acertar, uma luz vermelha cortou o ar. Uma figura se aproximava, vestida com um jaleco. Seu olhar frio fez o líder congelar. Quem te deu coragem para atacar um aluno da minha academia? Perguntou a mulher. O líder, confuso, tentou perguntar quem ela era, mas ela respondeu friamente: você não merece saber. Tem 3 segundos para sumir. Eles não hesitaram. O grupo bateu em retirada, em pânico. Escanor finalmente conseguiu ver bem a mulher, uma bela médica da academia. E, pelo que parecia, uma artista marcial de 4º nível. O clima mudou de repente. Ela olhou para Escanor e, com um sorriso malicioso, passou a chamá-lo de Grande Escanor. Impressionada por ele quase ter derrotado todo o grupo, ela piscou e disse, em tom de flerte: você é bem feroz. Gosto disso. Agora já acostumado com o temperamento da médica da escola, Escanor mudou de assunto e perguntou por que ela estava ali. Ela respondeu que, como médica da escola, naturalmente estava ali para tratar os alunos. Em seguida, começou a examiná-lo de cima a baixo e, sem cerimônia, mandou que ele tirasse a roupa para um exame mais completo. Escanor deu um passo para trás rapidamente, já pensando que toda vez que encontrava aquela mulher tinha que tirar alguma peça de roupa. Disse logo que estava bem, que não estava ferido. A médica foi se aproximando, com aquele tom provocativo, perguntando se ele tinha certeza de que não queria um tratamento especial. Ele balançou a cabeça e recusou novamente. Você que está perdendo, sabia? Disse ela com um sorriso
sorriso divertido antes de ajudá-la a se levantar e o conduzir em direção ao ponto de encontro. No caminho, seja por acidente ou não, o cotovelo de Escanor encostou em algo macio. Logo depois, o professor começou a conferir os cristais coletados pelos alunos, satisfeito com os resultados. Mas havia um problema: estavam com uma pessoa a menos. Shub então contou o que tinha acontecido, como haviam enfrentado uma Piton gigante de terceiro nível e que Escanor tinha entrado na área proibida. Vilt, que estava por perto, não hesitou em dizer que tinha certeza de que Escanor estava morto. Isso causou uma discussão, com Shub rebatendo e acusando Vilt de ter fugido como um covarde mais cedo. O professor rapidamente interveio para acalmar os ânimos, enquanto a maioria dos outros alunos parecia não se importar muito com o destino de Escanor. Pouco depois, o rapaz que tinha levado uma surra de Escanor alguns dias antes perdeu a paciência e insistiu. Ele com certeza está morto, não adianta esperar. Foi então que uma voz ecoou pelo local. Quem você disse que está morto? Todos se viraram, e lá estava Escanor, vivo e de pé. Com um olhar afiado, ele apontou para o garoto e disse: esqueceu quantos ossos eu quebrei da última vez? Porque, se quiser, eu posso refrescar sua memória. E é assim que Escanor prova mais uma vez que desistir não é opção quando o nome dele está em jogo. Mesmo depois de ser dado como morto, ele volta com aquela presença que cala qualquer um. E agora, depois de tudo isso, será que os outros alunos finalmente vão aprender a não subestimar quem já quebrou ossos antes? Fica a dúvida, porque se tem uma coisa que aprendemos hoje é: com Escanor, cada retorno é mais perigoso que o anterior.